Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 8 de novembro. A família franciscana celebra hoje o beato Duns Scotus. Ele foi filósofo e teólogo e grande defensor do dogma da Imaculada Conceição. Ele viveu de 1265 a 1308. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões caminhavam atrás de Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Quem quiser caminhar atrás de mim, renuncie a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida. Senão, não poderá ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e andar atrás de mim, também não poderá ser meu discípulo. Qual de vós, que querendo edificar uma torre, não senta primeiro e calcula para ver se terá condições de acabá-la? Caso contrário, darás início e não conseguirá acabá-la. E com isso, os que passarem dirão: Este homem foi um insensato. Começou a edificar uma torre e não pôde terminar. Ou também, qual é o rei que, tendo 10.000 soldados, e percebendo que estará sendo invadido por um outro rei com 20.000 soldados, não calcula para ver se terá condições de combater com seus 10.000 soldados? Caso contrário, enviará emissários ao outro rei enquanto ele está distante para costurar um tratado de paz. Assim também, todos vós que quiserem vir a mim, caminhar atrás de mim, e se não renunciares e não desapegares de tudo aquilo que tens, não poderá ser meu discípulo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente Jesus retorna ao tema do seguimento. Principalmente que ele percebe que grandes multidões estão caminhando atrás dele. E ele está a caminho de Jerusalém, o caminho que o levará à morte, o caminho que lhe trará sofrimento, mas o caminho também que realizará a sua ascensão. A multidão não está muito consciente do que vai acontecer e do que pode acontecer. No Evangelho de Marcos, esta mesma multidão, Jesus um dia vai olhar para ela e dizer: Vocês não vêm atrás de mim porque querem tomar parte comigo, mas porque comeram do pão e estão saciados. Quer dizer, querem milagres. Querem satisfações de necessidades imediatas, pontuais, mas não seguimento. Por isso Jesus olha então aquela multidão e começa a colocar condições para ser discípulo dele. E Jesus não vai fazer as mesmas exigências de renúncia para um homem ou uma mulher que irá segui-lo no santo matrimônio. Também não fará as mesmas exigências desse casal para um homem que foi convocado a ser sacerdote. Como também não fará a mesma exigência e pedirá as mesmas renúncias desses casais ou desse homem chamado a ser sacerdote àqueles e aquelas que foram convocados para trilhar o caminho da vida consagrada, como frades e freiras. São exigências e renúncias diferentes, mas todas elas com um único objetivo: se colocar no seguimento de Jesus de Nazaré. Por isso, ele começa a dizer: quem quiser me seguir, mas não se desapegar, ele não fala não amar, ele fala não se desapegar de pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs e até da própria vida, não conseguirá ser meu discípulo, não poderá ser meu discípulo, porque estará preocupado mais consigo mesmo, com seus interesses pessoais, do que com a missão que ele quer delegar a cada um de nós. Aqui poderá, por exemplo, acontecer os carreiristas, aqui poderão aparecer homens e mulheres em busca de projeção social, somente em busca do seu salário, de sua sobrevivência. Mas quando isso acontece, nós colocamos em jogo todo o segmento, porque acabaremos nos corrompendo, nos preocupando mais conosco mesmo do que com o Senhor.
buscando as obras do Senhor, mas não o Deus das obras. E ele continua: quem quiser ser meu discípulo, mas não tomar a sua cruz de cada dia, não poderá ser meu discípulo. Porque o discípulo é aquele que vai carregar a cruz da dúvida, a cruz das contradições, a cruz da paciência histórica de Deus, a cruz do silêncio de Deus, a cruz das tribulações, das perseguições, e tudo por causa de Jesus. Porque quem está preocupado com seu ego pessoal e com sua boa imagem não conseguirá trilhar esse caminho. E agora ele vai pedir cálculo e discernimento. E ele começa a dizer: qual de vós, que quando quer construir uma torre, não vai sentar e calcular se tem condições de terminar? Caso contrário, darás início, mas não conseguirá terminar. E por isso as pessoas passarão e falarão: ali está um homem sensato, que começou a edificar e não conseguiu terminar. E caçoarão dele. Quer dizer, motivações inconsistentes, interesses inconsistentes, que são incapazes de fazer a pessoa sobreviver nos momentos de tribulação. Naquela palavra que o apóstolo Paulo diz: sofra comigo por causa do Evangelho. Porque quando nós estamos preocupados com a boa imagem e somente com nossos interesses pessoais, nós não sofreremos por causa do Evangelho. E ele continua: qual é o rei que, percebendo que seu reino está para ser invadido, ele tem 10.000 soldados e o outro rei tem 20.000. Ele não senta e calcula se tem condições de combater. Caso contrário, ele enviará seus emissários para costurar um tratado de paz. Cálculo, discernimento. Isso é muito importante para nós percebermos as motivações que nos fazem seguir o pobre de Nazaré. As motivações que vai fazer com que eu e você trilhemos esse caminho que ele diz: quem não tomar a sua cruz de cada dia e não vier atrás de mim, não poderá ser meu discípulo. Mas não uma cruzinha de ouro no pescoço, não uma cruzinha de madeira, mas a cruz das contrariedades, a cruz das decepções, a cruz da lentidão de Deus, a cruz da incompreensão, para que o Senhor seja amado, adorado e conhecido. Por isso ele diz: todos vós, se não renunciares a tudo que tens, não poderás ser meu discípulo. A liberdade para seguir Jesus, a motivação consistente para seguir Jesus será o grande motivo que vai nos impelir a trilhar o nosso caminho para fazer com que o amor de Jesus invada toda a esfera da terra. Nós somos chamados a não sermos propagadores de histórias bonitas, não sermos propagadores de ilusões, mas nós somos convocados para anunciarmos a boa nova da salvação em todos os ambientes, até naqueles que nós achamos que não vale a pena, até para aqueles homens e mulheres que nós achamos que não compensa, que é tempo perdido, porque o Senhor nos chamou a sermos discípulos e discípulas carregando a cruz de cada dia, a cruz da paciência, a cruz da tolerância e principalmente a cruz da dúvida. Porque eu e você, nós vamos edificando a nossa vocação a cada dia que nasce. Cada dia que nasce nos traz tentações e nos traz também consolo para que a gente possa ir edificando paulatinamente, dia após dia, o segmento que o Senhor nos convocou. O apóstolo nos convida: sofra comigo por causa do Evangelho. Mas nós só seremos capazes de sofrer por causa do Evangelho se Jesus se converter no grande tesouro da nossa existência. Porque onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinhos, e às 19 horas, na comunidade Cordeiro de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. E não nos esqueçamos as pessoas que vão à formação em Tambacuri, Minas Gerais, que hoje nós iniciamos a nossa preparação espiritual, fazendo a novena de Nossa Senhora dos Anjos no Devocionário dos Capuchinhos. E o último dia nós faremos juntos no ônibus, no dia 17 de novembro. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Beato Dom Escotos, rogai por nós. Paz e bem.